América Podcast Collection. Elis, uma biografia musical. Episódio 8. Seguindo a nossa série Elis, uma biografia musical baseada no livro que eu, Arthur de Faria, escrevi sobre a moça e com foco na sua vida musical. Agora a gente volta um pouquinho no tempo. Holanda, 1969. Numa das tantas turnês que a Elis fez pela Europa entre o final dos anos 60 e o comecinho dos 70, nessa ela dá uma entrevista com o Roberto Menescal, diretor musical a seu lado, e foi o Menescal que me contou essa história, onde no meio da tal entrevista ela diz para o repórter que o Brasil naquele momento era governado por gorilas, e o Menescal lá chutando ela por baixo da mesa e ela fingindo que não estava sendo chutada, seguiu falando sobre esses tempos de ditadura militar. E ainda disse para o Menescal, não vão ficar sabendo disso no Brasil. Obviamente ficaram sabendo, né? A Embaixada Brasileira mandou a matéria para ninguém menos que o SNI, o Serviço Nacional de Informações, cuja primeira ordem, o Serviço Nacional de Informações da época da ditadura, né? Cuja primeira ordem foi prender a Elis logo que ela pisasse em terras brasileiras. Só que daí foram investigar e viram que realmente, naquele momento, em 1969, a Elis não era uma figura política, não se envolvia politicamente como grande parte dos músicos da sua cena, né, daquele seu mundo da MPB. E aí livraram a cara dela, mas ficaram com aquele cheque para descontar. Aquele cheque seria descontado e nós vamos falar sobre isso. 1972, 3 anos depois, período mais negro da ditadura. A época em que mais se prendia, sumia gente, se torturava e tal. A Elis recebe um convite que é uma intimação do Exército. Eles lembram a ela dessa entrevista e ela é gentilmente convidada a reger um coral de artistas que cantaria o hino nacional nas Olimpíadas do Exército em plenos civismos de setembro. E foi assim que ela apareceu, de casaca e tudo, na frente de milhões de telespectadores na televisão. Para dizer não nesse momento para o Exército, ela precisava ter muito, mas muito culhão. E nesse momento, pela primeira e única vez na sua vida, a Elis amarelou. Ela se arrependeria disso por toda a sua existência e isso seria essencial para que ela mudasse o jeito de ver o mundo. A gota d'água foi o seguinte, o Enfio, um grande cartunista, grande desenhista, grande humorista brasileiro, que escrevia no Pasquim, que era o grande jornal de resistência à ditadura. Ele tinha lá no Pasquim uma série de quadrinhos onde ele criou o cemitério do Caboclo Mamador. Nesse cemitério eram enterradas as pessoas que colaboravam com a ditadura. E ele não teve dúvida. Enterrou a Elis lá, depois dela reger esse coro para as Olimpíadas do Exército. A Elis ficou chocada, né? Foi um baque para ela foi para a imprensa furiosa, magoada, destroçada, reclamou e tal. Na semana seguinte, o Enfio, no mesmo Pasquim, desenterrou a Elis do cemitério. Só que desenterrou e ela reencarnava como o francês Maurice Chevalier em 1945, cantando na Alemanha a convite do Hitler. Aí vocês imaginem o que isso causou na cabeça da mulher. O Enfio não estava para brincadeira, o seu irmão, né, o irmão do Enfio, o Betinho, estava exilado, ele mesmo sofria muita perseguição e tal, e o peso disso foi que a cabeça da Elis deu uma virada total. A partir dali, separada do Boscoli, ela ia aproveitar aquele momento para dar uma guinada radical na vida dela. Ela ia se tornar definitivamente uma artista engajada no seu tempo, uma artista de esquerda, da MPB, águas passadas aqueles momentos primeiros meio Broadway e depois aqueles momentos meio pops com o Nelson Motta. Qual é o segredo disso? Esse sujeito de quem a gente falou no final do episódio anterior, César Camargo Mariano. César Camargo Mariano tinha 28 anos, era um artista já relativamente conhecido no meio, com seus grupos, como o Samba Balanço Trio e o Som 3, que a gente está ouvindo aí embaixo. E com esse grupo Som 3, ele acompanhava o Wilson Simonal, que era um artista de muito sucesso também e que teria a sua carreira desaparecida justamente num caso mal explicado envolvendo a ditadura militar.
como é que apareceu o César Camargo Mariano? Justamente, o Ronaldo Boscoli e o Miele precisavam de um novo diretor musical para eles. E eles mesmos, ou seja, o próprio Boscoli chamou o César Camargo para ele assumir o posto de diretor musical da Elis. E disse para ele o seguinte: ela me diz que quer mudar o grupo, quer mudar de casa, quer mudar de marido, quer mudar tudo e tá muito afim de trabalhar contigo. Tu tá afim de pegar esse pepino? César Camargo Mariano era muito fã da Elis, como todo mundo. Disse que nunca tinha feito nada com ela e morria de vontade e topou. Tem uma entrevista muito bonita dele, muito longa, dada para a jornalista Maria Luísa Kfouri e para o jornalista Vilmar Bittencourt, onde ele diz o seguinte, ó. Ela era muito forte, né? Ela espantava a gente. Porque na época, eu acho que até hoje, é difícil de se encontrar um intérprete daquele jeito, daquele que late, com aquela concepção artística, com aquela concepção de vida e uma série de coisas. Somando essas qualidades que todos nós já conhecemos da Elis, tinha um fator só para quem conhecia ela bem. Quem conviveu muito com ela que percebia isso, a cabeça dela. Ela tinha uma coisa muito forte, uma consciência muito forte de profissão, um posicionamento de profissão e vida. Tudo isso era uma coisa muito especial. Eu nunca mais vi isso nesse nível em ninguém. Bom, a primeira coisa foi remontar a banda, né? O César aproveitou 2 dos músicos que já tocavam com ela, o Luizão Maia, baixista, gênio, né? O cara que criou a linguagem de baixo elétrico para a música brasileira, e o Luiz Cláudio Ramos, que depois viria a ser diretor do Chico Buarque de Holanda, o que ele faz até hoje. Daí um trouxe o baterista Paulinho Braga, mineiro, o outro trouxe o percussionista Chico Batera e o César Camargo Mariano no piano. Esse quinteto ia acompanhar a Elis daí em diante, indo e vindo, ia forjar um som que seria muito imitado e muito fundamental para a sonoridade da música brasileira a partir dos anos 70. O primeiro resultado disso é o disco de 1972. Mas antes disso, vamos contar uma historinha rápida, assim. A banda anterior da Elis, que tinha gravado o disco Ela, a banda das guitarras, né, que tinha 2 guitarras, o Toninho Horta e o Nelson Ângelo, era uma banda que em disco soa espetacular, mas ao vivo eles cada vez mais se chapavam, improvisavam e iam fugindo do arranjo original. E para eles sempre o mais importante foi o foco no texto, né, na canção. Aquele texto precisava ser dado da forma mais perfeita possível. O arranjo tinha que estar sempre em favor do texto. E naquela banda de maluco, eles estavam viajando cada vez mais dentro das músicas e nunca iam se preocupar com isso, né? Afinal, tem aquela piada que diz que para um instrumentista, letra é aquele negócio que tem entre a introdução e o meu solo, né? O fato é que num determinado show, pouco antes do César Camargo Mariano entrar na vida dela, ela foi apresentar os músicos como sempre fazia e começou da seguinte forma: eu gostaria muito de apresentar esse grande músico aqui na guitarra, tocando comigo pela última vez, Toninho Horta. E assim, ao vivo, no palco, ela demitiu um por um os caras da banda, que contam essa história hoje dando risada e dando razão para ela, né? O fato é que essa banda demitida, a outra banda montada, vão pro primeiro disco dessa nova fase, que seria a fase da Elis moderna. O disco se chama Elis, a produção é do Roberto Menescal e ele foi intensamente ensaiado, provado, experimentado. Como? A Elis estava com um show chamado Elis no Teatro da Praia e virou uma procissão de novos compositores indo de tarde para o teatro para mostrar músicas. O Menescal trazendo muita coisa também e eles descobrindo pérolas como, por exemplo, esses 2 cearenses que estavam tentando a vida no Rio de Janeiro, duros, pelados, sem nenhum tostão, que batem lá um dia de tarde e mostram uma música para ela que ela grava. Os 2 cearenses são o Fagner e o Belchior, e a música é nada menos do que Mucuripe. Esse disco tinha, além de Mucuripe, tinha Casa no Campo, que era uma música do Zé Rodrigues, 20 Anos Blues, da Sueli Costa, Olhos Abertos, do Zé Rodrigues em parceria com o Guarabira, tudo canções de jovens compositores que até então não tinham sido gravados, como a Elis sempre tinha feito até então e faria ao longo da vida, e a gente não cansa de repetir aqui. No meio disso, o que acontece? A Elis se apaixona pelo César Camargo Mariano, como a gente estava contando. A história é muito louca. Eles vão gravando os discos sem pressa, durante as tardes, enquanto a temporada do show ia de terça a domingo, com sessões duplas na sexta e no sábado. E aí, um belo domingo de março de 72, a Elis convida o César para ir na casa dela
numa sessão privada de um filme do Bergman, O Morangos Silvestres, nada mais 1972, uma sessão com alguns poucos amigos, entre eles o César. Ele chega lá, sempre muito tímido, não conhece ninguém, fica morrendo de vergonha, fica bem quieto. Aí um momento a Elis chega e bota um bilhete no bolso dele e diz para ele ir no banheiro ler o bilhete. Ele vai no banheiro, abre o bilhete e no bilhete está escrito: gosto de você pra caralho, quero você pra caralho, caguei pro mundo. Absolutamente aterrorizado com aquela informação, ele que já estava absolutamente apaixonado pela Elis, toma uma atitude madura, serena e adulta. Foge pela janela do banheiro, dá um salto de 3 metros de altura e passa 3 dias sumido. Dorme no carro, ninguém sabe dele, ele era casado também, né? Entra em pânico. A próxima cena é direto no estúdio, na sessão de gravação que estava marcada. César desaparecido aparece e eles gravam, sem falar sobre o assunto, a Elis e o César, atrás da porta do Chico Buarque. No final do take, dá-se o seguinte diálogo. Como era final do show, ela pergunta pro César: tu vai passar em casa ou tu vai pro teatro direto? E ele responde: não, eu vou passar em casa para pegar minha escova de dentes. Ele passa em casa, pega a escova de dentes, vai pra casa da Elis e não sai mais de lá. Eles casam imediatamente. A mulher do César que administrasse isso. Ex-mulher, no caso, naquele momento. No meio disso tudo, a Elis começou a fazer psicanálise e também descobriu uma nova religião, se tornou espírita, e como tudo nela, de uma forma muito intensa. Ela, obviamente, descobriu que era médium e começou a psicografar mensagens, e não eram quaisquer mensagens. Aí eles psicografavam Che Guevara, psicografava Orlando Silva, psicografou até o Papa Paulo VI, anos 70, né? Estamos nos anos 70. Ela rompeu também não só com o Ronaldo, como com toda a família, que volta mais uma vez para Porto Alegre. Só que dessa vez fica o Rogério, né? Porque o Rogério já trabalhava como técnico de som, vai trabalhar com o Quinteto Violado. Mais uma ida e vinda. Esse disco, vamos voltar um pouco para esse disco. Esse disco é um disco luminoso, já começa pela capa, né? A Elis de branco, sentada numa cadeira de balanço, com aquele clima casa de campo, né? É um disco cheio de maravilhas, como a gente falou, e com o lançamento de uma música nova do Tom Jobim, que vai dar muita alegria para ambos, que é o Águas de Março. Em 1972... passando novamente pela Europa, eles também gravam vários programas de TV, entre eles um que vale procurar no YouTube, que é uma obra-prima de psicodelia misturada com as fantasias europeias sobre o que era o Brasil naquela época. É um programa gravado para a emissora alemã Südwestrundfunk. Mas bota lá, Elis, Alemanha, programa de TV, que vai aparecer ela cantando em inglês, francês, português, alemão, acompanhado por uma orquestra local, com a banda dela ao vivo. Para começar, ela já, na primeira cena, tá montada numa borboleta gigante, voando num fundo de chroma key, contra o Rio de Janeiro, cantando Samba do Avião. É um negócio tão bizarro, mas tão bizarro, que é muito legal. Vale ver. Lança também, logo em seguida, o disco Elis, de 1973, que é o segundo LP dessa nova cantora. Ao contrário do anterior, é um disco tenso, crispado, de arranjos dissonantes, introspectivo, com raros momentos de leveza. É um disco pesado, tem até toques de rock progressivo em canções como a espetacular Caçador de Esmeralda, do João Bosco e do Aldir Blanc, os seus novos queridos, queridinhos protegidos.